Olá! Mais uma vez bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Nós estamos falando sobre a Constituição Federal de 88, seguindo o nosso roteiro de aulas. Chegamos ao artigo 5º, inciso 73, e vamos falar sobre mais um remédio constitucional, a ação popular. Interessante tema para a sua prova, interessante tema para o seu concurso. Preste bastante atenção na leitura do inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Inciso importante do nosso artigo 5º, inciso importante da nossa Constituição, sempre lembrando que o artigo 5º é cláusula pétrea e nós vamos dar um detalhe muito importante. Eu vou destacar aqui o que o concurso vai te cobrar sobre a ação popular. A ação popular é o remédio constitucional para proteger ato lesivo ao patrimônio público. Ora, o patrimônio público é de toda a sociedade. Então, a Constituição de 88 vai trazer um meio para se proteger o patrimônio público, mas não só ele, a moralidade administrativa, o meio ambiente e também o patrimônio histórico e cultural do nosso Estado brasileiro. Agora, para propor a ação popular, para distribuir uma ação popular, para impetrar uma ação popular, é necessário que a pessoa seja cidadão. O examinador troca a palavra qualquer cidadão por qualquer pessoa. Dica importante, por mais simples que seja, cidadão não é qualquer brasileiro, não é qualquer pessoa. Cidadão é aquele que está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Grave isso para a sua prova. Na aula de cidadania, seguindo aqui a sequência dos estudos, nós vamos entrar mais a fundo nesse tema. Você vai poder assistir o vídeo sobre esse tópico e entender um pouco mais. Mas, se o seu concurso só cobra o artigo 5º, é interessante você gravar a palavra cidadão. E por que confunde? Porque a Constituição vai trazer vários casos em que qualquer pessoa pode impetrar, por exemplo, um HC, um habeas corpus. Aqui não, é qualquer cidadão. Então já faço uma pergunta. Pode uma pessoa jurídica impetrar a ação popular? Claro que não. Pessoa jurídica não pode ser cidadão. Apenas a pessoa física pode ser cidadão. Cidadão é o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado em pleno gozo de seus direitos políticos. Estrangeiro é cidadão, apesar de ser uma pessoa? Não. Então, preste atenção na hora de fazer a sua prova, tá? Basicamente, gravando a palavra qualquer cidadão, você responde muitas perguntas sobre esse inciso da Constituição, principalmente em provas objetivas. Geralmente vai cair na forma de múltipla escolha, tá? Então, qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular. É o legitimado ativo da ação popular. Os legitimados passivos eu vou falar no finalzinho quem pode ser, tá? Então já vai a pergunta. Ministério Público pode ser legitimado ativo? Pode impetrar a ação popular? Não. O Ministério Público não pode impetrar a ação popular. O Ministério Público tem um meio próprio de proteger esses direitos, que é a ação civil pública. Agora, nas perguntas mais elaboradas, você deve atentar, principalmente você que vai fazer uma prova de nível superior para a Procuradoria, para o MP, para a Advocacia Geral da União. Ministério Público pode assumir uma ação popular em que o cidadão venha desistir. O cidadão desistiu, em termos práticos, o Ministério Público pode assumir e dar continuidade. Muito bem. Então, esse tipo de ação visa proteger o quê? Ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
É um texto grande, não é verdade, para gravar? Mas aí você já começa gravando ato lesivo ao patrimônio público. Daí você vai lembrar de entidades que o Estado participe, moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Geralmente as provas de concurso não trocam esse texto, mas eu não posso dizer para você que o examinador não vá trocar alguma parte desse texto. Uma prova literal pode muito bem trocar alguma situação, então é importante gravar todos. Mas eu fiz um mapinha para você lembrar. Ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Uma parte importante para se entender é que não há cobrança, como regra, tá? Não há cobrança de custas judiciais e não há também ônus de sucumbência. Ônus de sucumbência é aquele percentual para o advogado da parte contrária. Ou seja, se a sua ação popular for julgada improcedente, você fica isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência. Agora, detalhe importante, salvo comprovada a má-fé. A boa-fé é presumida, a má-fé deve ser comprovada. Então, comprovada a má-fé na distribuição, na impetração da ação popular, pode sim o autor ter que pagar custas judiciais e ônus da sucumbência. E é exatamente nesse salvo comprovada a má-fé que eu destaquei que a prova do seu concurso vai tentar fazer você escorregar. Em regra, em todas as questões que eu vi, é retirado do texto da lei, aqui da Constituição, aqui do inciso 73, esse salvo comprovada a má-fé. Então o texto vai apresentar assim, ó, ficando o autor isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Ou, muitas das vezes, o examinador coloca, ficando o autor, em quaisquer casos, em todos os casos, isentos de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Grave a literalidade do inciso 73. Estou dizendo, vai garantir que você acerte de forma facilitada as questões literais. Bom, para ficar na nossa memória, cabe ação popular contra ato lesivo ao poder público ou entidade com participação do Estado, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Sobre os legitimados ativos, qualquer cidadão. Cidadão, apenas para frisar na sua mente, cidadão é aquele que está em pleno gozo dos direitos políticos. Ele pode votar e ser votado, tá? Quanto aos legitimados ativos, podem ser pessoas jurídicas que lesem ali o patrimônio, ao meio ambiente, as autoridades que são responsáveis, os prefeitos, governadores, servidores públicos que estejam ali cometendo qualquer um dos atos que nós falamos, administradores, bem como também os beneficiados, as pessoas beneficiadas que estejam de alguma forma lesando o patrimônio público. Bom, importante para você gravar na sua prova. A ação popular é uma forma de participação direta na democracia. Grave isso, tá? Isso cai bastante em concurso, principalmente concursos de nível superior. Outra coisa, pode ser preventivo ou repressivo. Pode ser aquele que visa impedir um ato lesivo ou aquele que visa parar um ato lesivo ao patrimônio histórico-cultural, ao patrimônio público. Bom, essas são as dicas da aula de hoje. Na próxima aula nós vamos falar sobre assistência judiciária integral e gratuita. É o inciso 74 do artigo 5º. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.